Ogrum é uma figura misteriosa e fundamental dentro da mitologia do quarto mundo da DC Comics. Como um dos velhos deuses, ele existiu antes da destruição que deu origem à Nova Gênesis e Apocalipse. A sua história está envolta em mistérios, mas o seu nome ressoa como um dos seres primordiais que moldaram a antiga ordem divina. Embora pouco explorado nas histórias, Ogrum representa o poder e a tragédia dos deuses que vieram antes da essência de figuras como Darkseid e Pai Celestial. E nesse vídeo, vamos trazer 7 fatos sobre o Ogrum, um dos pilares esquecidos do universo cósmico da DC Comics. Mas antes da gente começar, eu te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão aparecer por aqui nesse canal. Eu te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adoraria ver seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como posso tornar sua experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Ogrum é um personagem obscuro do universo da DC Comics, incluído na mitologia dos deuses antigos, dentro da cosmologia do quarto mundo criado por Jack Kirby. Ele é uma das figuras primordiais associadas à origem de Apocalipse e Nova Gênesis. Ogrum era um dos deuses antigos que existiu antes da Grande Guerra, que levou à destruição do mundo antigo e ao nascimento de Apocalipse e Nova Gênesis. Os deuses antigos eram seres divinos que governavam o mundo antes do surgimento dos novos deuses. E segundo as histórias da DC, Ogrum é frequentemente mencionado como uma das peças mais poderosas dos deuses antigos, mas foi destruído durante o Ragnarok do Quarto Mundo. Após a queda dos deuses antigos, suas energias foram transformadas, dando origem a novos deuses, incluindo figuras como Darkseid, Orion e o Pai Celestial. E embora não seja detalhadamente explorado nas histórias, algumas fontes indicam que Ogrum pode ter sido o antecessor ou inspiração para alguns dos novos deuses, particularmente para aqueles que governam a Nova Gênesis. A sua morte e a destruição dos deuses antigos marca o início da eterna batalha entre Apocalipse e Nova Gênesis. Quando o multiverso era jovem, Ogrum criou um mundo cheio de maravilhas, mas ele caiu em sua loucura e assassinou a sua própria filha em sua fúria. Os outros deuses antigos guerrearam contra eles por uma era e eventualmente o derrotaram, mas foram incapazes de matá-lo. E eles dividiram sua essência em 7 aspectos que espalharam pelo multiverso, cada um com um mundo construído ao redor dele e armadilhas e quebra-cabeças astutas para protegê-lo dos indignos. Um dos aspectos, o fogo de Ogrum, estava escondido no centro de uma cidade em constante mudança conhecido como Necrópole, que se tornou o núcleo de Mundo de Guerra. Seu sangue cristalizado em Mundo de Guerra se tornou um mineral conhecido como Gênesis, uma fonte de energia poderosa, mas instável e perigosa. Em Jornal da Guerra do Lanterna Verde, edição 6, de Philip Kennedy Johnson e Montos, John Stewart e o Lanterna Verde Shepard lutam contra os Radiantes Mortos, e apesar de seus melhores esforços, Shepard é atacado e infectado pelo líder dos Radiantes Mortos, a Rainha Ravonna. Felizmente, Stewart salva Shepard e os dois interrogam a Rainha Ravonna. Ela revela que seus corpos são apenas cascas e que ela, na verdade, é filha de Ogrum, do Primeiro Mundo. A Rainha Ravonna também revela que os Radiantes Mortos são uma extensão dos poderes de Ogrum e que ele tentou roubar o corpo da Lanterna Verde e reviver mais uma vez. Existe uma profecia que diz que se alguém que é digno encontrar e unir o aspecto divinos, então ele se tornará o grande herói que deveria ser. No entanto, se o homem indigno fizer o mesmo, então Ogrum retornará e destruirá o tudo. Superman viajou para a Necrópole e recuperou o fogo. No entanto, ao invés de empunhá-lo ele mesmo, ele usou para ressuscitar Onsun-Ra, um garoto assassinado por Mongul. Com isso, Onsun-Ra ganhou uma fração do poder de Ogrum e ficou conhecido como herdeiro de Ogrum. Porém, Superman foi mais tarde avisado pelo Metron do Quarto Mundo que seus esforços poderiam potencialmente despertar o poderoso Deus antigo e colocar em risco todo o multiverso.
Como um deus antigo, Ogrum provavelmente possuía força física além da compreensão, podendo superar os novos deuses e outras entidades cósmicas do universo de si. Ele poderia rivalizar ou superar figuras como Orion, Pai Celestial e até mesmo Darkseid. Pois se Yuga Khan, o pai de Darkseid, fazia Darkseid tremer, imagina o Ogum, que era considerado o deus antigo mais poderoso. Os deuses antigos eram seres imortais, incapazes de envelhecer ou morrer de causas naturais. Sua resistência a ataques físicos e energéticos deveriam ser quase absoluta, os tornando um dos seres mais reforçados do universo de si. Como os novos deuses descendentes dos deuses antigos, é provável que o Ogum possuísse um controle ainda maior sobre a energia cósmica, podendo gerar explosões ou até manipular a matéria e a realidade ao seu redor. Os novos deuses usam a força da fonte. Então, os deuses antigos podem ter sido um nível de poder ainda mais próximo da fonte. E como um dos deuses antigos, Ogum provavelmente possuía vasto conhecimento sobre a criação do universo, incluindo o segredo da fonte, a entidade suprema do quarto mundo. E ele poderia ter sido um dos mais sábios e poderosos estrategistas entre os deuses antigos. Algumas teorias sugerem que os deuses antigos tinham o poder de criar mundos inteiros e até mudar a realidade à sua vontade. E se Ogum era um dos mais poderosos deuses antigos, ele poderia ter sido uma conexão direta com a fonte, uma entidade cósmica que define a existência e o destino do quarto mundo. E isso o tornaria um dos seres mais próximos do poder absoluto no universo de si. Ogum era um deus poderoso, e era uma ameaça para os deuses antigos mais poderosos. E se o antigo deus Ogum retornasse, quem poderia detê-lo? Quando Ogum enlouqueceu, os outros deuses antigos não conseguiram derrotá-lo. Em vez disso, fraturaram a sua essência em 7 aspectos. E se deuses literais não pudessem derrotar Ogum, então até mesmo os heróis mais poderosos poderiam ser lamentavelmente derrotados. Daí fica a pergunta que eu fiz no início: quem poderia detê-lo ou derrotá-lo? No entanto, eles podem ter uma chance, se recuperar e usarem os 6 aspectos restantes para derrotar Ogum. E isso seria um desafio, é claro, pois os aspectos estão escondidos ao redor do multiverso e estão contidas em algumas das armadilhas mais bem projetadas e criadas. Mas se uma ameaça que ultrapassa os poderes de Darkseid estiver no caminho, pode ser a única chance que os heróis de si têm de derrotá-lo. Então é isso. E esses foram 7 fatos sobre o Ogum. Lembrando que se passou algum fato despercebido por aqui, deixe nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. E se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixe escrito aí, para que eu possa trazendo nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, deixe aí seu like, porque isso ajuda muito o canal. Porque fazendo assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E segue também a Animanáutico nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais.